Vocês descobriram um cometa? Eu tenho uma tatuagem de estrela cadente nas costas. Ah, olha, que maravilha. Fala pessoal, tudo bem? Então, mais um vídeo aqui do lado de fora. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o filme... Não Olhe Pra Cima. Tem uma coisa que não parece ser muito boa. Nós descobrimos um cometa muito grande. Bom para você. Tá vindo diretamente pra Terra. Eu vi bastante gente fazendo crítica desse filme. Eu assisti e achei interessante. Muita gente falou que o filme era ruim. Eu achei um filme interessante, legal de assistir, gostoso. Você quer saber o que vai acontecer depois. E uma coisa que eu achei interessante é que logo quando saiu o filme, muita gente já começou a comparar o filme com o Bolsonaro, e principalmente por causa da vacina, da forma como ele abordou tudo isso e as pessoas que acabam negando. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que eu dou um péssimo exemplo. Que o vírus existe, que nada disso vai dar certo e, enfim, politizou todo o debate sobre esse assunto. O engraçado é que esse aqui é um filme americano, então ninguém vai falar de Bolsonaro nos Estados Unidos. O máximo que se você quiser comparar, você pode comparar com o Trump, quando ele era presidente, ainda que era mais ou menos também a mesma coisa. Inclusive, esse discurso sobre o vírus e sobre a vacina é, na verdade, uma coisa que foi puxada exatamente lá dos Estados Unidos, do Trump. Foi exatamente a mesma forma como começou lá, só que o Trump, ao contrário do Bolsonaro, ele resolveu mudar o discurso dele e realmente reconheceu que essa doença existe e que uma vacinação é necessária. O ex-presidente Donald Trump encorajou os americanos, sobretudo seus eleitores, a tomarem a vacina contra a Covid-19. A declaração foi dada em uma entrevista por telefone para a rede Fox News. I would recommend it to a lot of people that don't want to get it, and a lot of those people voted for me, frankly. Mas enfim, não é esse o ponto que eu quero discutir sobre o filme. Eu acho que a crítica do filme é muito mais extensa do que as pessoas estão falando. E isso é uma coisa que ninguém está falando. A crítica que esse filme faz é sobre como as pessoas vão politizar todos esses discursos. Então não interessa o que é verdade, o que não é. O que as pessoas querem é simplesmente politizar o discurso e sempre achar que estão certas. Uma coisa que eu achei engraçado do filme, que eu achei interessante, é que tem a menina lá que faz a descoberta do cometa, do meteoro, e ela vai na televisão para tentar avisar para as pessoas, né, o perigo disso, e que realmente era uma coisa que ia acabar com toda a humanidade. Por ser descredenciada ali de alguma certa forma, ou as pessoas não levarem a sério durante o programa, os últimos convidados de hoje fizeram uma grande descoberta no espaço. Qual o tamanho dessa coisa? Ela pode destruir a casa de alguém? Isso é possível? A gente tem a certeza de que todo mundo vai morrer. Ela acaba se enraivecendo e fica muito brava e acaba esbravejando no programa. E a reação das pessoas com isso não é tentar levar a sério o que o especialista está falando sobre o assunto, mas fazer meme com ele, fazer piada daquilo. Então é engraçado, quando eu paro para pensar, a crítica não é sobre a doença que existe ou como as pessoas vão levar esse assunto específico, que é o fim da humanidade, etc. Mas é como as pessoas pegam uma pessoa que é bem credenciada, que tem um gabarito para falar sobre aquele assunto, e elas acabam fazendo com que essa pessoa seja relevante e fazem piada. Então são pessoas que não têm, às vezes, qualificação, ou que só porque acham, têm uma opinião sobre alguma coisa, e elas acham que só por ter um discurso politizado, ela vai acabar com tudo o que a pessoa está falando. E aquilo que ela está falando já não é mais verdade. Se você for parar para pensar, então, não necessariamente a doença que a gente está vivendo hoje em dia, você pode pegar, por exemplo, a Terra plana. E do nada alguém virou e falou, a Terra é plana. E muitas pessoas acabam caindo nessa falácia, simplesmente porque querem ser diferentes ou acham que tem um discurso que vai favorecer aquilo. E falam, eles não querem que você saiba que a Terra é plana. Eles quem? Qual que é o grande segredo disso? Então, a crítica que esse filme faz não é sobre políticos como Trump ou Bolsonaro, etc. Se você achou que é sobre isso, talvez tenha um motivo que você tenha vestido essa carapuça. Mas no fim das contas, a crítica desse filme não é sobre o político específico, é sobre um político específico. Mas é sobre como uma sociedade inteira está se baseando em falácias políticas para gerar qualquer tipo de conclusão que eles queiram. E aí, quando você cai dentro desse assunto,
você simplesmente vira uma massa de manobra. Se você quiser, assiste de novo esse filme. Se você já assistiu, assiste mais uma vez esse filme. Talvez pensando dessa forma, em como as pessoas são manipuladas por um discurso político. Outra coisa que eu achei interessante nesse filme é como os políticos, eles não estão nem aí para as pessoas. Eles só agem em benefício próprio. E eles não entendem, às vezes, o que um especialista está falando e deixa um cara de escanteio, coloca de lado, não dá a menor atenção para eles. Este cometa contém 32 trilhões de dólares de materiais. E o que importam trilhões de dólares se todos vamos morrer? Ai, não, e se ficarmos ricos e a salvo? E quando o cara vai falar, eles, não tenho tempo, não, mas eu não posso falar isso porque ano que vem é ano de eleição. Então, o político, ele não está nem aí para ninguém. Eles só estão agindo em benefício próprio. Até quando foi para fazer a mineração do meteoro, eles pensavam em benefício próprio e se não desse certo, já tinha uma forma de fugir. Então, toda a população que se lasque, ninguém está nem aí para ninguém, a única coisa que eles querem é o benefício próprio. Então, quando você tiver uma situação desse tipo parecido, sempre para pensar. Isso aqui que estão falando é um discurso político e eu estou sendo usado como uma massa de manobra? Ou será que realmente é uma pessoa especialista falando? Quem que vale mais escutar? Um cientista ou um político? Eu acho que um cientista que estuda a vida inteira em um determinado assunto, um cara desse que passou a vida inteira estudando sobre isso, com certeza vai saber muito mais do que qualquer político. Então, sempre que você vê algum discurso dessa forma, discurso fácil, discurso político, para pensar se está sendo usado como massa de manobra ou não. Você está realmente no controle das suas próprias ideias? Você tem realmente as suas próprias ideias? Ou você está comprando um discurso feito, um discurso pronto, que só vai gerar um debate, só vai gerar, enfim, polaridades? Se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, deixa um like, se inscreve aí no canal e deixa no comentário o que você acha sobre isso, beleza? Valeu, grande abraço!